Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 29, capítulo 300. Felizmente para Alabasta, a aparição de Tachibana os poupou de 3 anos de sofrimento. Depois de encarar a realidade do que estava acontecendo, Crocodile rapidamente entrou em ação. O primeiro item da agenda era acabar com o incidente do pó de dança que ele havia começado antes. Ele foi ordenado a encerrá-lo. Com algum estoque restante disponível, Crocodile achou que seria um desperdício simplesmente destruí-lo. Em vez disso, ele localizou 2 bodes expiatórios, culpando-os como instigadores do sofrimento de Alabasta. Era bem fácil para alguém como ele fazer isso. Os 2 não eram boas pessoas, de qualquer forma. Ele então queimou publicamente o pó de dança restante, aumentando sua reputação e se estabelecendo como um verdadeiro herói nacional. Até o Rei Cobra de Alabasta expressou sua gratidão, recebendo Crocodile em seu palácio para jantar com o rei. Entretanto, a princesa Vivi, embora ainda jovem, nutria suspeitas e hostilidade em relação a Crocodile. Mas o Crocodile simplesmente não se importou. Era apenas a visão de uma jovem garota. Ele já havia destruído todas as evidências que o ligavam a qualquer delito, mesmo que isso levantasse algumas dúvidas. O Rei Cobra já suspeitou dele antes? Claro que sim, e continua fazendo isso até hoje. Mas por que ele ainda era tão acolhedor? Porque ele entendeu que o mundo não era apenas sobre certo e errado, era também sobre força e fraqueza. Agora que Crocodile havia encerrado o incidente publicamente, o assunto estava encerrado. Cobra não tinha outra escolha. Crocodile não era uma pessoa fraca da perspectiva deles. Com o incidente do pó de dança resolvido, Crocodile voltou-se para outros assuntos urgentes, ganhar dinheiro e reunir recursos. Crocodile começou a realocar agentes da Baroque Works, enviando seus membros de elite para o Whiskey Peak. Como um pirata experiente, ele sabia como ganhar dinheiro rápido. Os recém-chegados da Grand Line, vindos de outros mares, geralmente eram elites ricas e ricas. Quando esses recém-chegados entraram na Grand Line, eles provavelmente estavam no auge da riqueza. Ao usar seu povo como caçadores de piratas, Crocodile não só poderia saquear suas riquezas, mas também entregá-las aos fuzileiros navais para obter renda adicional. O principal motivo? As enormes necessidades de Tachibana, começar fornecendo suprimentos suficientes para 100.000 pessoas, por isso ele precisava do máximo possível. Quando os números aumentaram, até mesmo os suprimentos básicos tiveram um custo enorme. Mas durante esse tempo, Crocodile notou uma competição inesperada. Um caçador de piratas chamado Kakuzu havia ganhado destaque recentemente. Ele não era apenas poderoso, mas também estava atacando piratas agressivamente, geralmente dentro da área de influência de Crocodile. O mais preocupante foi a notícia de que os fuzileiros navais ficaram impressionados com Kakuzu e até o estavam considerando para uma posição entre os Shichibukais. Se Kakuzu realmente se tornasse um Shichibukai, ele não se tornaria ainda mais poderoso? Diante desse novo rival, Crocodile foi até Tachibana, que estava ocupado acumulando pontos curando pessoas. Kakuzu, você disse? Observando o clone de madeira do lado de fora curando os outros incansavelmente, Tachibana ficou no quarto, bebendo enquanto ouvia o relatório de Crocodile. Sim, Kakuzu caçou vários piratas com uma recompensa coletiva total que atingiu mais de 1 bilhão de belis recentemente, muitos deles eram alvos da Baroque Works. A boca de Tachibana se contraiu quando ele pousou a xícara. Isso, ele sabia muito bem. Não muito tempo atrás, Kakuzu enviou a parte de Tachibana, totalizando 600 milhões de belis. Para evitar atrasar seus ganhos, Kakuzu armazenou as belis no caixão da reencarnação do mundo impuro, permitindo que Tachibana as invocasse diretamente. Ele era um aliado verdadeiro e trabalhador. Inesperadamente, suas atividades chamaram a atenção de Crocodile. Parecia que Tachibana tinha que explicar as coisas. O quê? Ele também é um dos seus subordinados? Após a explicação de Tachibana, Crocodile ficou chocado e exclamou em descrença. Ah bem, mais ou menos, respondeu Tachibana. Entrarei em contato com Kakuzu e providenciarei para que ele compartilhe esse território com você. Tachibana pegou um pequeno Dendemushi e começou a discar. Embora contatar Kakuzu através da comunicação remota da reencarnação do mundo impuro, ou do Rini Sharingan, fosse mais rápido, Tachibana havia se apegado recentemente ao método de comunicação deste mundo. Ele achou engraçado como imitava as expressões da pessoa do outro lado da linha. Ontem, ele falou para Sasuke e quase riu até chorar. Ver a expressão séria de Sasuke em um pequeno caracol foi hilário. Enquanto isso, na Grand Line, Ilha Jaya. Jaya continha muitas lendas, a mais famosa sendo a história da Terra do Ouro pregada pelo grande mentiroso Nolan. Há muito tempo, Jaya e a Ilha do Céu eram uma só, até que uma corrente ascendente a separou, enviando parte da ilha para o Mar Branco, criando a Ilha do Céu. Embora as palavras de Nolan tenham sido descartadas como mentiras por muitos, alguns ainda acreditavam na Terra do Ouro. Jaya se tornou uma das áreas mais povoadas por piratas na primeira metade da Grand Line. E com tantos piratas vieram os caçadores de piratas. Kakuzu, sendo um dos melhores a fazer isso, estava aproveitando ao máximo esse paraíso. Em sua busca por riqueza, Kakuzu se tornou o caçador de piratas mais disciplinado do mundo dos piratas. As condições de recompensa da marinha exigiam que os caçadores não carregassem uma recompensa por suas próprias cabeças, e Kakuzu respeitava a regra contanto que lucrasse com isso. Depois que eu acabar com esses 2, posso ir até a base da marinha mais próxima para coletar a recompensa.
Estudando suas anotações, Kakuzu entrou silenciosamente em um bar onde 2 piratas supernovas, cada um valendo 100 milhões, estavam bebendo. Ele murmurou para si mesmo: aquele cara, o Shia Sasuke, tem uma recompensa de mais de 1 bilhão, mas eu não sou páreo para ele. A ideia de talvez capturar Sasuke e resgatar sua recompensa despertou uma estranha excitação em Kakuzu. Se ele conhecesse Sasuke melhor, uma parceria com o garoto também poderia ser muito lucrativa. Dividir os despojos com o cara e dar a ele 20% parecia valer a pena. Kakuzu empurrou a porta do bar. Para sua surpresa, ele foi recebido com silêncio e uma sala cheia de cadáveres, incluindo seus 2 alvos. Sentado no bar estava uma figura alta com óculos escuros pequenos, um casaco de penas rosa e uma taça de vinho na mão. Shishibukai do Flamingo. A voz de Kakuzu continha um tom de desagrado enquanto as sombras ao redor dele pareciam se mover inquietamente. Você está aqui para roubar minha presa? Do Flamingo caiu na gargalhada, seu sorriso sinistro se alargando. Fufufufufu. Kakuzu-san, não me entenda mal, respondeu do Flamingo. Esses 2 podem ser considerados um presente meu para você. Capítulo 301. Qualquer um que desse dinheiro a Kakuzu era uma boa pessoa, em sua opinião. Depois de ver o gesto sincero de do Flamingo, sua atitude se aqueceu visivelmente. Com isso, ele não tentou mais matá-lo. Você precisa discutir algum negócio comigo? Contanto que traga dinheiro suficiente, não me importo. No entanto, não farei coisas ilegais, caso contrário, não poderei mais coletar recompensas de piratas. Kakuzu falou seriamente. E do Flamingo respondeu com uma risada. Fufufu. Kakuzu-san, você é realmente interessante. Tão poderoso, mas tão focado em dinheiro. Não é apenas dinheiro, essa é literalmente a minha vida. Kakuzu respondeu seriamente, sem saber que estava morto há muito tempo e agora em um estado estranho no meio do caminho. Mas para ele, contanto que pudesse ganhar dinheiro, a vida ou a morte não faria diferença. Do Flamingo apenas riu, optando por não discutir mais. Ele também era um pirata que valorizava dinheiro e poder, embora talvez não a ponto de ser obcecado como Kakuzu. Então do Flamingo foi direto ao ponto. Só preciso de uma resposta sua para uma pergunta minha hoje, Kakuzu-san. Se me satisfizer, há muito dinheiro nisso. Do Flamingo mexeu os dedos, fios finos quase invisíveis a olho nu preenchendo o espaço ao redor deles. De repente seu tom ficou sério. Ouvi dizer que sempre que você caça piratas, os corações deles desaparecem. Isso me lembra de uma Akuma no Mi que perdi uma vez. Kakuzu-san, você comeu a Opi Opi no Mi? E por acaso você conhece um homem chamado Corazon? A voz de do Flamingo ficou mais grave e sua expressão ficou sombria, como se estivesse relembrando memórias desagradáveis. Sem problemas, eu posso te dizer. Mas quanto você está disposto a pagar? Kakuzu respondeu sem rodeios. 100 milhões de belis. Os olhos de do Flamingo brilharam friamente por trás dos óculos. Se Kakuzu não tivesse a Opi Opi no Mi, tudo bem, mas se tivesse, ele morreria antes mesmo de contar o dinheiro. Bru bru bru. Naquele momento, um Dendemushi começou a tocar. Kakuzu olhou para o caracol, gesticulando para do Flamingo ficar quieto, e respondeu: estou ocupado. Não é conveniente agora. Ei! Do Flamingo notou que Kakuzu atendeu a ligação com relutância, o que demonstrava certo medo de quem estava ligando. O que está acontecendo com você? Perguntou Tachibana, parecendo descontente. O Shishibukai do Flamingo veio comprar algumas informações mais especificamente sobre a Opi Opi no Mi, explicou Kakuzu sobre perceber o descontentamento de Tachibana. Tachibana fez uma breve pausa. Entregue a ele o Dendemushi. Não estrague meu negócio. Embora protestasse, Kakuzu ainda ignorou o Dendemushi. Suspiro. Kakuzu teve um mau pressentimento. Do Flamingo aceitou com diversão. Bem, quem temos aqui? Fufu. Cale-se. Uma voz fria interrompeu seu riso. Não quero ouvir essa sua risada feia. Tachibana não estava com humor para isso. Na verdade, ele nunca estaria com disposição para isso. Interessante. Ninguém fala comigo assim há tanto tempo. Do Flamingo manteve a compostura, optando por descobrir com quem estava falando primeiro. Mas Tachibana acordou e escolheu a violência hoje. Pare de fingir, do Flamingo. Você não está agindo com superioridade só porque é um lacaio de Kaido. Além disso, você se esqueceu de quando implorou de joelhos para se tornar um lixo de dragão celestial mais uma vez. O que dá a um lixo como você o direito de agir como superior? O sorriso de do Flamingo congelou, uma veia latejando em sua testa. As palavras de Tachibana eram como facas, reabrindo feridas dolorosas e vergonhosas. Quem diabos é você? Sua voz não conseguia mais esconder sua intenção assassina, mas ele ainda estava focado em saber com quem estava falando. Esse cara sabia que trabalhava para Kaido. E ele até sabia que era um ex-dragão celestial. A palavra-chave era, implorando de joelhos para se tornar um lixo de dragão celestial novamente. Essa não é sua principal preocupação agora, respondeu Tachibana casualmente. Primeiro, as habilidades do Kakuzu não são da sua conta. Quando terminarmos, você vai embora tão rápido quanto chegou. Segundo, você vai dar a ele 100, espera, não 200 milhões de belis. É isso que você deve fazer agora. Ele começou a lhe dar ordens como se já estivesse trabalhando para ele. Naturalmente, do Flamingo não faria apenas o que ele disse. Fufufu, realmente divertido. Você acha que pode me dar ordens só porque sabe algum segredo sobre mim? Seja você quem for, pode ir se fuder.
Prefiro morrer a fazer o que você disse, Doflamingo bufou, e jogou o Dendemushi de volta para Kakuzu. Naquele momento, Kakuzu soube que seu palpite estava correto. Kakuzu olhou para Doflamingo com pena. Mas ele estava ansioso para receber o dinheiro que lhe era devido antes que as coisas piorassem ainda mais. Ele só precisava que Tachibana terminasse e desligasse. Você não precisa saber quem eu sou, mas logo aprenderá que não deveria ter me insultado e, em vez disso, feito o que lhe pediram. Por enquanto, pode voltar para Dressrosa e aguardar seu destino, ecoou a voz de Tachibana, e ele então desligou. O bar voltou ao silêncio, mas a expressão de Doflamingo ainda estava sombria. Doflamingo se considerava um homem arrogante, mas a audácia de Tachibana era outra coisa. Em relação às suas perguntas, não, eu não comi nenhuma Akuma no Mi, muito menos aquela sobre a qual você falou, eu não a conheço e não conheço ninguém chamado Corazon. Agora, onde está meu pagamento? Kakuzu lembrou, ansioso para terminar o acordo e ir embora. Estrondo. O balcão do bar se estilhaçou revelando uma pequena caixa. Doflamingo, resmungando, entregou a Kakuzu com um fio de seda. Eu lhe darei o dinheiro conforme combinado, mas quero informações sobre o homem que está falando através daquele Dendemushi, ele disse, com os olhos escurecendo. Kakuzu abriu a caixa e contou. Só 100 milhões? Você deveria ter juntado os 200 como ele disse. Mas acho que isso serve. Kakuzu já esperava 100 milhões, então ele não ficou muito decepcionado. Pelo dinheiro que você me deu, eu lhe daria um conselho que vale a pena. Volte e aproveite um jantar muito chique enquanto ainda pode. Embora não tivesse vivido por muito tempo no mundo ninja e não soubesse o que aconteceu depois de sua morte, Kakuzu ainda reconhecia que cruzar o caminho de Tachibana era um risco tolo. Doflamingo congelou e então zombou. Você acha que eu sou um homem morto ambulante? Ridículo. Em todo o oceano, quem além dos 4 imperadores ousou menosprezá-lo? Interessante, muito interessante, fufufufufu. Doflamingo se levantou e passou por Kakuzu com um passo arrogante. Volte e diga a ele que estarei esperando em Dressrosa por esse suposto destino. Com isso, Doflamingo saiu sem olhar para trás. Que pena, murmurou Kakuzu, guardando o dinheiro no bolso. Um Shichibukai não pode ser entregue em troca de recompensa. Que desperdício. Enquanto observava Doflamingo recuar, ele retomou contato com Tachibana. Da minha parte, já está tudo pronto. Precisa de mais alguma coisa? Capítulo 302. Por que Tachibana contatou Kakuzu? O que levou a tudo isso? Claro, era sobre os problemas do Crocodile em conseguir dinheiro. Então Tachibana começou a explicar a situação. A aliança de Crocodile com Kakuzu era um ponto de interesse, mas Tachibana evitou tornar as coisas muito explícitas e apenas lhe deu uma breve ordem. Kakuzu percebeu as dicas sutis, embora sua expressão mostrasse uma mistura de relutância e resignação. Ele sabia que Crocodile também estava nisso para seu próprio benefício. Tem certeza de que não tem problema lidar com Doflamingo desse jeito? Robin perguntou baixinho, tendo observado os acontecimentos se desenrolarem. Embora os Shichibukai tivessem motivações variadas, Doflamingo elevou sua reputação como o corretor mais influente do submundo, também conhecido como Coringa. Comparado ao silêncio calculado de Crocodile, Doflamingo abraçou seu papel e status abertamente. Robin explicou isso a Tachibana, pensando consigo mesma que ele poderia não estar ciente disso. Você disse Coringa, mas ele não é só um palhaço? Um palhaço que se acha rei, respondeu Tachibana com desdém. Não precisa mais pensar nele. Ela sentiu com a cabeça. Então vamos para Dressrosa? Robin perguntou novamente. Não precisa, disse Tachibana, balançando a cabeça. Ficarei em Alabasta por enquanto. Alguém cuidará do assunto Doflamingo. Robin aceitou sua decisão, entendendo que havia mais no plano do que ela imaginava. Ele definitivamente deveria ter outros subordinados além de Kizami. À medida que a noite se aproximava, Tachibana planejou entrar em contato com Sasuke. Kizami havia deixado Alabasta dias atrás para sua próxima missão, então ele não poderia ser usado, e os piratas Spade provavelmente estavam perto de Dressrosa, o que os tornava uma força conveniente para serem utilizados. Mas Tachibana hesitou depois de pensar um pouco. Sasuke ainda não havia enfrentado as consequências de suas ações anteriores. Contar com ele agora poderia criar a impressão de que Tachibana precisava dele e o achava necessário, o que era algo que Tachibana não queria ver acontecer. Pelo menos não antes de Sasuke sofrer um pouco de punição. Ele reconsiderou. Era a hora de chamar outra pessoa. No mundo ninja, quase um ano se passou desde sua unificação. Konoha e seus arredores passaram por mudanças significativas, formando agora a área mais densamente povoada do continente. A assistência de Hashirama garantiu que a construção básica das outras aldeias escondidas fosse concluída. Na rocha do Hokage, Uchiha Madara, vestido com uma armadura vermelha, estava sentado no topo da estátua do primeiro Hokage, olhando para fora com uma expressão inquieta. Ele apoiou um joelho, deixando a outra perna balançar casualmente. Com a cabeça apoiada na mão e o cotovelo apoiado no joelho levantado, ele parecia perdido em pensamentos. Embora a paz tivesse sido estabelecida como ele imaginou, Madara encontrou pouca satisfação nela. A falta de conflito o deixou se sentindo insatisfeito. Embora parecesse estar pensando em algo profundo, ele gostava de passar um tempo sozinho, mas o destino decidiu que não seria por muito tempo. Ha. Madara, eu sabia que você estaria aqui. A voz cordial de Hashirama soou quando ele apareceu ao lado de Madara, sentado de pernas cruzadas na lateral.
Hashirama, você não deveria estar ocupado sendo um operário da construção civil? Por que veio aqui perturbar a minha paz? Murmurou Madara, embora houvesse um leve sorriso de cumplicidade em seu rosto. Hashirama riu baixinho. Não há necessidade de mais trabalho agora. As aldeias mudaram o foco para o treinamento. Madara não respondeu, apenas olhou para a vila. Suspiro. Hashirama podia dizer com apenas um olhar o que se passava na cabeça do amigo. Seja paciente, Madara. Quando chegar a hora certa, Tachibana nos levará para aquele outro mundo, disse Hashirama. Ele entendia bem seu antigo rival e sabia o quanto Madara ansiava por um propósito maior. Afinal, ele também compartilhava desse sentimento. Tachibana já havia fornecido informações sobre o mundo de One Piece, gerando entusiasmo entre os altos escalões do mundo ninja. Com uma terra e um povo tão diferentes, o desejo de expansão e ambição cresceram. Na vanguarda desse zelo estava o quarto Raikage, que já havia começado a se mobilizar para uma campanha para reivindicar novos territórios no mundo pirata. Mas Tachibana colocou esses planos em espera, concentrando-se no treinamento das forças ninja unidas para quando chegasse a hora. Estou ansioso para lutar naquele mundo, disse Madara. Hashirama compartilhou sua excitação, mas de repente, um enorme portal negro apareceu no céu acima deles. Antes que pudessem reagir, Madara foi puxado através dele e transportado através das dimensões, deixando Hashirama atordoado enquanto o portal se fechava com um gesto de despedida. O quê? Que diabos está acontecendo? Espere. Vou explicar tudo, decidi trazer você mais cedo agora. Alguns chegaram antes de você, eles são. Madara se viu diante de Tachibana, que o interrompeu no meio da reclamação para informá-lo sobre sua missão. De qualquer forma, sua tarefa é disciplinar Sasuke, seu companheiro de clã, e administrar as ambições indisciplinadas de Doflamingo. O sorriso irônico de Madara ficou mais malicioso. Para ser honesto, ele não se importava com o motivo de ter sido convocado. Ele só queria a chance de lutar mais uma vez. Deixe o Sasuke comigo. Quanto ao outro cara, eu também cuido dele. Tachibana avisou. Lembre-se, não mate Doflamingo. Precisamos dele vivo para manter a economia subterrânea fluindo para nossas mãos. Madara franziu a testa, mas assentiu. Tudo bem, vou me segurar. Ele saiu com a tarefa em mente, bastante confiante. Não havia como a força e a força de vontade de Sasuke superarem as dele. Ele nem levou em conta o palhaço. Sobre Alabasta, Madara ativou seu Susanoo, elevando-se no céu, e olhou para a vasta extensão com uma sensação de conquista. Eu, Madara Uchiha, cheguei. Com um impulso repentino, um raio vermelho rasgou o céu, dividindo as nuvens enquanto Madara instintivamente liberava seu recém-despertado Aki do Conquistador. A aura real irradiou, espalhando-se como fogo. Pessoas desmaiaram em seu rastro, enquanto pássaros e peixes foram vítimas de seu poder avassalador. Este é o Aki do Conquistador? Que poder estranho, ele murmurou. Ele sentiu duas energias adicionais dentro de si, Aki do armamento e Aki da observação. O Aki, por ser baseado em força de vontade, significava que alguém como Madara o acharia fácil de usar. Sua expectativa aumentou. Sasuke, deixe-me ver até onde você chegou. Ele gritou, rindo enquanto voava em direção ao horizonte com seu Susanoo. Tachibana, sentindo isso de longe, balançou a cabeça com um suspiro de conhecimento. Madara estava tão imprevisível como sempre, despertando seu Aki no momento em que chegava. Mas havia uma coisa que Tachibana não havia considerado. Se Sasuke já estava com os piratas do Barba Branca, a entrada de Madara poderia significar problemas para todos eles. Bem, vamos torcer para que Barba Branca ainda não esteja tão doente, pensou ele. Capítulo 303. Doflamingo estava de mau humor. Seu último esforço provou ser um esforço desperdiçado. Ele não só voltou de mãos vazias em relação a Opi no Mi, mas também foi insultado por alguém cuja identidade ele nem sabia. O mais importante é que esse cara sabia desse segredo sobre ele. Apesar de sua poderosa rede de contatos, a investigação de Doflamingo não forneceu nenhuma pista sobre o autor do crime, apenas uma pista de que Kakuzu, uma figura do Mar do Leste, estava de alguma forma conectado. Quanto ao cérebro por trás de tudo isso, Doflamingo só tinha perguntas se acumulando. Ainda assim, ele não era do tipo que recuava diante de um desafio. A outra parte havia lançado um desafio, e ele não estava disposto a se esquivar de confrontar quem quer que fosse o responsável. Ser um Shichibukai lhe deu a liberdade de cruzar a Headline e retornar rapidamente para Dressrosa. Mas algo parecia estranho quando ele chegou. As ruas de Dressrosa estavam animadas como sempre, repletas de turistas e moradores locais na chamada Terra do Amor, da Paixão e dos Brinquedos. No entanto, um silêncio estranho cobria os jardins do seu palácio, um silêncio perturbador no lugar da fanfarra habitual. Seus familiares, aqueles pilares sempre leais de seu governo, deveriam ter saído para recebê-lo no momento em que ele retornou. Hoje, porém, não havia nenhum à vista. Com um arrepio na espinha, Doflamingo usou seus poderes de Akuma no Mi, deslizando de volta para o palácio ao longo de um fio de seda que se estendia até as nuvens. Ao entrar, seu desconforto se transformou em fúria incontrolável. Diamond, Trebol, ele gritou, sua voz ecoando pelos corredores. A sala do trono era uma visão horrível. Seus 4 principais executivos jaziam espalhados ao redor do trono como marionetes descartadas, com seu sangue seco manchando o chão de mármore. Quem diabos é você? O olhar de Doflamingo caiu sobre um homem de cabelos longos sentado casualmente em seu trono, vestido com uma armadura vermelha. O homem em questão estava olhando para ele com um sorriso irônico. Eles te chamavam de Coringa ou de palhaço?
Ah, não importa, mas você demorou bastante para voltar, disse o homem, com um tom de zombaria transparecendo na voz. O homem não era outro senão Uchiha Madara, o lendário shinobi que gravou seu nome na história. A paciência de Madara já estava no limite há muito tempo. Ele havia chegado em Dressrosa 3 dias antes, apenas para ficar esperando. Para manter o impacto de sua emboscada, ele manteve os soldados de Doflamingo subjugados, garantindo que permanecessem inconscientes cada vez que acordassem. Em termos normais, ele continuou batendo neles até Doflamingo retornar. Crédito para o cara em questão, sua expressão rapidamente se acalmou, e ele ficou sério enquanto olhava para Madara. Você é quem está atrás do Kakuzu? Doflamingo perguntou, disfarçando seu alarme com uma máscara de raiva. Os lábios de Madara se torceram em desdém. Você acha que um deus reconheceria um inseto como você por algo assim? Dificilmente. Você é só um figurante, e eu estava só de passagem, então é melhor eu cuidar desse assunto. A indignação de Doflamingo aumentou, mas o veneno na voz de Madara penetrou, dilacerando seu orgulho. Lembre-se deste nome, Uchiha Madara. Ele irá assombrá-lo deste dia em diante. Enquanto Madara se levantava, a mente de Doflamingo estava acelerada. Ele notou algo. Uchiha? Você tem alguma ligação com Uchiha Sasuke? Doflamingo perguntou cauteloso, mas também intrigado. Seu alcance no submundo se estendia por toda parte, e embora o governo mundial o mantivesse em segredo, rumores vazaram sobre um certo Uchiha Sasuke ferindo gravemente o almirante da marinha Aokiji. O olhar de Madara se suavizou em um sorriso irônico. Então, a reputação do clã Uchiha chegou até aqui. Parece que o garoto está bem. Doflamingo forçou uma risada. Fufufu, que assustador. Um ancião da família Uchiha. As palavras de Doflamingo o deixaram um pouco em pânico. Sasuke já era capaz de ferir um almirante, esse cara parecia muito mais velho e cuidava de seus quadros, então, ele era definitivamente tão forte se não mais forte. Preciso consertar isso. Ele respirou fundo e sorriu. Desta vez eu estava errado, mas admito meu erro e até te ofereço um presente. Dinheiro, armas, pedras do mar, Akumas no Mi, diga o preço. Sua voz estava impregnada de uma mistura de medo e diplomacia. O nome Uchiha e a aura avassaladora projetada por Madara foram suficientes para fazer até mesmo Doflamingo recuar, calculando suas melhores chances de sobrevivência. Sem mencionar que esse cara assustador disse que um deus não se importaria com uma formiga, o que significa que o cara que eu provoquei é ainda mais forte que esse cara e Sasuke. Isso certamente era algo que precisava ser consertado urgentemente. Os olhos de Madara se estreitaram, seu tom transbordando desprezo. Você acha que sua riqueza, ou suas bugigangas patéticas têm algum valor para mim? Se quiser continuar respirando, desista e entregue tudo que você possui, incluindo sua alma. O sorriso de Doflamingo se alargou. Fufufu, você acha que eu sou uma escrava? Nem o Kaido ousaria exigir tanto de mim. Seu corpo se agachou em uma posição aparentemente submissa, mas no instante final, suas mãos voaram para frente, desencadeando seu ataque. Fios de 5 cores. 10 fios quase invisíveis saíram de seus dedos enquanto ele usava ambas as mãos e cortava o ar com nitidez suficiente para cortar aço. Madara permaneceu sentado, no entanto, seu Susanoo se materializou ao redor dele como um escudo espectral. O esqueleto azul translúcido bloqueou o ataque sem esforço. Num piscar de olhos, Madara estava na frente de Doflamingo, seus antebraços colidindo com uma força esmagadora. Estrondo. Um relâmpago vermelho escuro crepitou quando os dois se encontraram. O palácio inteiro tremeu, uma onda de choque percorreu o ar enquanto Doflamingo era jogado para trás, com sangue jorrando de sua boca. Aqui do Conquistador. Quem é esse monstro? Sua mente girava. Somente aqueles com a força dos 4 imperadores poderiam usar o Haki do Conquistador nesse nível. Doflamingo agora confirmou que Uchiha Madara era pelo menos tão perigoso quanto Sasuke. Antes que ele pudesse se recompor, Madara apareceu ao lado dele, desferindo um golpe esmagador que o jogou no chão, estilhaçando o chão de pedra abaixo deles. Eu superestimei você, disse Madara com desgosto. Se você é um dos mais poderosos aqui, então estar aqui vai ser mais decepcionante do que eu pensava. Ele certamente estava irritado, afinal, ele estava animado para vir há tanto tempo. Doflamingo limpou a boca do sangue com um olhar desafiador. Não me subestime. Eu também sou um homem com a vontade de um rei. Fio lâmina de perna. Fios brancos irromperam do chão atrás de Madara, aproximando-se dele de um ponto cego. O Haki do Conquistador de Doflamingo também surgiu com força renovada. Madara bufou. Havia também um pouco de raiva em seus olhos. Tis, um rei. Você não passa de um palhaço delirante. Ele estendeu a mão para trás, o braço do Susanoo estava envolto na energia negra do armamento Haki, e ele rasgou os fios como se não fossem nada. Outro pulso do Haki do Conquistador irrompeu, dominando de Doflamingo com facilidade, enviando ondas de trovões e relâmpagos pelo céu. Enquanto Doflamingo observava horrorizado, seu Haki foi forçado a voltar para seu corpo, reprimido pelo domínio absoluto de Madara. O olhar de Madara o atingiu, sua expressão era de absoluto desprezo. Agora ele entoou sua voz tão afiada quanto uma lâmina. Diga-me, Doflamingo, que tipo de rei você é? Capítulo 304. Desde um certo incidente há muito tempo, Uchiha Madara desenvolveu uma sensibilidade incomum. Qualquer um que tentasse se aproximar furtivamente dele provocava nele uma reação quase alérgica. Agora era uma reação instintiva dele, um reflexo endurecido por inúmeras batalhas.
Quando Doflamingo tentou atacá-lo por trás com seus fios, ele desenterrou memórias que era melhor deixar esquecidas. Tis, bastardo! Se não fosse pelas instruções claras de Tachibana, Madara poderia já ter acabado com um homem sem hesitar. Doflamingo agora estava esparramado no chão, olhando para o vasto céu sem nuvens acima dele. Sua arrogância foi destruída. O sorriso habitual já havia desaparecido de seu rosto há muito tempo. Mesmo que ele usasse ao máximo os poderes da Akuma no Mi, isso não mudaria o resultado. Durante anos, ele se orgulhou de seu status de Shichibukai e saboreou sua aliança com Kaido. Foi o suficiente para fazer com que até os 4 imperadores o reconhecessem, cada um à sua maneira. Mas hoje, essa confiança parecia uma ilusão, impiedosamente destruída pelo poder avassalador de Madara. Da perspectiva dos fortes, eu não passo de um palhaço. Talvez até Kaido não me veja como nada mais do que isso, pensou ele, com um sorriso amargo nos lábios. A constatação doeu, mas era inegável. Um lampejo de desafio permaneceu nele, e ele falou com a voz baixa, mas clara. Tenho um pedido, começou Doflamingo, com um tom de voz que denotava resignação. Mate-me se for preciso, mas poupe minha família. Eles não representam nenhuma ameaça para você. Além disso, eles não tiveram nada a ver com o que eu fiz. Os olhos de Madara se estreitaram levemente, um brilho de algo indecifrável em seu olhar. Interessante, um pingo de responsabilidade. Era raro Madara fazer o menor elogio, mas sua voz estava fria como sempre. Mas, infelizmente para você, enquanto for um inimigo, não estará em posição de negociar. Ele deu um passo à frente, sua sombra pairando sobre Doflamingo. Renda-se, e eu posso lhe conceder uma chance de nos servir. O rosto de Doflamingo registrou um lampejo de surpresa, seu coração batendo forte. Você não vai me matar? Ele perguntou, incapaz de esconder a curiosidade em seu tom. O olhar de Madara não vacilou. Não, outra pessoa tomou essa decisão. E agora você tem uma pequena chance. Pela primeira vez desde sua derrota, Doflamingo sentiu uma ponta de esperança reacender. É aquela pessoa que estava no Dendemushi? Não entendo. Sua força rivaliza com a dos 4 imperadores. Por que você se submeteria a alguém? Eu consigo sentir seu aqui. Aqui era sobre força de vontade, e Madara claramente tinha aquela aura de conquista. Como ele poderia servir a alguém então? Silêncio! A voz de Madara era cortante, cortando o ar como uma lâmina. Eu, Uchiha Madara, nunca precisei me explicar para ninguém. Por que eu explicaria alguma coisa para você agora? Seu olhar endureceu, transbordando poder. Você só tem uma opção: cumprir as tarefas que eu lhe designar, ou eu o enviarei para a Terra Pura junto com sua família. A expressão de Doflamingo ficou sombria. Sua mente disparou, absorvendo a gravidade da situação. Seria esse o preço por ousar se opor a Madara, mesmo que brevemente? Seus pensamentos permaneceram em Kaido. Ele não havia sido um peão, uma mera ferramenta para as ambições de Kaido? Tornar-se um fantoche dos interesses de Madara não parecia tão diferente. Relutantemente ele assentiu, murmurando sua concordância. Concordo. Com essa simples palavra, as vidas da família Don Quixote foram poupadas. Embora todos os membros estivessem gravemente feridos, sua sobrevivência era garantida sob o comando de Madara. Com tempo suficiente eles se recuperariam. Ótimo. Você terá tarefas em breve, disse Madara, lançando um último olhar penetrante para Doflamingo antes de se virar para ir embora. O banquete de desculpas que Doflamingo preparou para Madara não foi utilizado, e ele só precisou concordar, ao que parecia. Sem olhar, Madara partiu, seu próximo movimento já claro. Com a rede de inteligência da família Don Quixote à sua disposição, ele obteve as informações de que precisava e partiu sem hesitar. A breve escaramuça com Doflamingo mal havia tocado a superfície de seu interesse. Apenas a questão Sasuke permanecia em sua mente. Observando a figura de Madara desaparecer à distância, Doflamingo riu amargamente para si mesmo. Fufufu, eu me pergunto quem realmente está mandando nele, ele murmurou, olhando para as ruínas de seu palácio. Sua derrota foi completa, mas ele não conseguiu evitar sentir uma estranha emoção. Um poder daquele calibre era assustador, mas inegavelmente cativante. Um tempo depois, seus quadros acordaram. Doff, vamos mesmo fazer alguma coisa por eles? Perguntou Daimon cautelosamente. Ele sentiu o perigo letal que cercava Madara e seu chefe oculto. Qualquer passo em falso poderia significar a ruína de toda a família Don Quixote. Nós realmente temos escolha? Doflamingo respondeu com um sorriso forçado. Além disso, não é todo dia que temos a oportunidade de conhecer um poder deste nível. Nos tempos caóticos que se avizinham, essa é a única maneira de garantir nosso lugar. O som fraco de um Dendemushi ecoou, quebrando o silêncio do momento. Doflamingo levantou uma sobrancelha e respondeu com sua confiança habitual. Bem, que convidado inesperado, almirante da frota Sengoku. Em Marineford, Sengoku desligou o telefone com um rosto sério. Os fuzileiros navais sempre mantiveram Doflamingo sob vigilância, sabendo que ele era um dos Shichibukais mais voláteis. Quando os relatos de seu confronto com Madara chegaram, eles não puderam ignorar. Sengoku esperava que Doflamingo fornecesse alguma informação, embora não esperasse ouvir muita coisa. Mas as palavras de Doflamingo confirmaram o poder avassalador de Madara, o suficiente para colocar Doflamingo de joelhos. Uma coisa se destacou na conversa, o nome Uchiha. Isso mexeu com a situação, levantando mais questões sobre a possível conexão de Madara com Sasuke. Buscando esclarecimentos, Sengoku falou para o próprio Naruto. Naruto, você conhece Uchiha Madara? Um estalo de estática precedeu a resposta de Naruto. Desculpe, vovô Marechal, eu estava perseguindo um pirata.
Uchiha Madara? Ele é também do clã Uchiha e pode ser considerado o mais velho de Sasuke, e o relacionamento deles é complicado, para dizer o mínimo. Sengoku franziu a testa, sentindo que havia mais na história, mas o tom de Naruto sugeria que ele não daria mais detalhes. É mesmo? Entendo, ele murmurou, embora seus pensamentos estivessem longe de se acalmar. Uchiha Uzumaki. De onde surgiu essa vila de Konoha? A inteligência dos fuzileiros navais tentou localizar esta misteriosa vila de Konoha, mas ninguém conseguiu encontrar sequer um vestígio dela. A vila era tão evasiva quanto a própria Laogai, envolta em camadas de segredo. Depois de pensar um pouco, Sengoku decidiu não colocar uma recompensa por Madara, afinal, ele não havia cometido nenhum ato de pirataria. No entanto, o nome de Madara foi discretamente adicionado à lista de observação da Marinha. A ameaça potencial que ele representava era inegável. Se ele e Sasuke unissem forças, sua força poderia rivalizar com a de qualquer um dos 4 imperadores. O que está acontecendo nesses mares? Sengoku murmurou com uma sensação de mau agouro transparecendo em sua voz. Nos dias que se seguiram, rumores sobre o encontro de Madara com Doflamingo se espalharam como fogo. Apesar dos esforços dos fuzileiros navais para manter as informações em segredo, o corretor de inteligência Morgan soube da história e não perdeu tempo em publicá-la. O nome de Madara então ressoou pelos mares, carregando uma aura de medo e mistério. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 305. No navio dos piratas de espadas. Depois de entrar no Novo Mundo, os piratas Spades navegaram sem problemas. Eles encontraram apenas alguns piratas menores e algumas tempestades marítimas de rotina, conseguindo chegar às águas perto dos piratas do Barba Branca sem maiores problemas. Por meio de algumas batalhas notáveis lideradas por Sasuke e Ace, a reputação dos piratas Spades se espalhou por toda parte. As pessoas logo souberam do objetivo de Ace de desafiar Barba Branca, e muitos estavam ansiosos para ver o resultado. De vez em quando, recém-chegados ambiciosos tentavam a sorte nesses territórios. Sentindo a pressão da batalha que se aproximava, a tripulação treinou rigorosamente. Até mesmo seus habituais banquetes festivos se tornaram menos frequentes. Sob a orientação rigorosa de Sasuke, as habilidades de Ace estavam muito mais aguçadas do que no passado. Ele agora podia empunhar o Haki do Conquistador com maior controle. No entanto, Sasuke sabia que não era suficiente. Afinal, eles estavam prestes a enfrentar Barba Branca, o chamado homem mais forte do mundo, mas os pensamentos de Sasuke logo se desviaram para outro lugar. Notícias chocantes. Outro Uchiha aparece e ataca o Shichibukai Doflamingo. O título e a imagem que o acompanha capturaram a atenção de Sasuke. A figura de armadura vermelha era inesquecível. Era o mesmo homem que quase o matou, seu ancestral, Uchiha Madara. Essa é a ideia de punição do Tachibana? Sasuke murmurou, apertando o jornal com mais força. Pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de urgência o atingiu. Ele sabia que o Madara atual havia perdido os poderes dos 6 caminhos e estava no mesmo nível daqueles que possuíam o Mangekyou Sharingan Eterno. Não, Madara até tinha o Rinnegan, uma vantagem considerável sobre a maioria. Mas ainda era Madara. Apesar disso, o orgulho de Sasuke se recusava a deixá-lo se sentir intimidado. Seu sangue fervia ao pensar num confronto entre os dois. Então venha. Vamos ver quem é o Uchiha mais forte de verdade. Seus olhos brilhavam com espírito de luta enquanto ele olhava para o horizonte. Ei, Sasuke. Acho que meus poderes de Mera no me aumentaram novamente. Vamos treinar. A risada estridente de Ace vinda de outra parte do navio quebrou o clima tenso. Esse idiota. Sasuke murmurou, embora não conseguisse evitar um sorriso enquanto se movia para encontrá-lo. Em uma parte diferente do Novo Mundo, Uchiha Madara estava no topo da cabeça de um colossal rei do mar, navegando pelas águas com facilidade. Doflamingo mentiu para mim? Logicamente, ele já deveria ter cruzado o caminho de Sasuke. Mas, por razões desconhecidas, parecia que ele não conseguia chegar ao local. Duvidava que Doflamingo tivesse mentido para ele. Mas o que ele não sabia era que estava perdido. Anos de experiência no mundo Shinobi haviam dotado Madara de sentidos aguçados e excelentes instintos de navegação. Mas a Grand Line era uma fera completamente diferente sem um tronco permanente para guiá-lo. Depois de algum tempo, ele finalmente avistou uma pequena ilha e direcionou o Rei do Mar até ela. Enquanto isso, na ilha, um grupo de piratas experientes notou sua aproximação. Você sente isso? Perguntou Beckman, dando uma última tragada no charuto e colocando a comida na mesa. Ele bateu palmas e se preparou para encarar o recém-chegado. Sim, uma presença poderosa. É difícil não notar um aqui assim, respondeu Shanks com um sorriso intrigado. Certo, pessoal. Parece que temos uma visita. Ou talvez um inimigo, alguém murmurou, provocando risos entre os piratas ruivos. Vamos dar uma olhada. Quem sabe a gente faz um novo amigo hoje, disse Shanks, ignorando as brincadeiras enquanto ia na frente. Beckman engatilhou sua arma e seguiu logo atrás, com o resto da tripulação ansiosamente o acompanhando. Quando os dois grupos finalmente se encontraram, os olhos de Madara se estreitaram enquanto ele observava a aparência de Shanks. Cabelo ruivo, hein? Eu odeio cabelo ruivo, ele disse com uma carranca. Um vislumbre do rosto de uma mulher passou pela mente de Madara. Suas lembranças pioraram ainda mais seu humor. O sorriso acolhedor de Shanks vacilou por um momento, desacostumado a ser odiado simplesmente pela cor do seu cabelo.
Qual o problema com cabelo ruivo? É carismático, ele respondeu, confuso. Beckman riu baixinho ao ver a reação incomum do seu capitão. Embora Shanks frequentemente enfrentasse desafios, raramente alguém se importava com algo tão trivial quanto sua aparência. Beckman falou, mantendo um olhar cauteloso sobre Madara. Você é Uchiha Madara, certo? O que o traz ao nosso território? Ele pesquisou sobre Madara após o confronto do homem com Doflamingo e sabia que ele era uma força imprevisível, poderosa e destemida. Invadir seus domínios de forma tão descarada foi um ato de desafio? Madara ergueu uma sobrancelha para Beckman, sua voz cheia de desdém. E quem é você para me questionar? O sorriso de Shanks desapareceu e seu olhar se tornou mais penetrante. Amigo, uma coisa é me insultar, mas outra bem diferente é desrespeitar minha tripulação, especialmente meu braço direito. Brilho, brilho, brilho. Num piscar de olhos, os piratas ruivos sacaram suas armas, o peso de sua presença pressionando Madara. A tensão crepitava no ar enquanto cada membro fixava um olhar de aço no intruso. Madara zombou, braços cruzados enquanto olhava para eles. Respeito? E quem você deveria ser para merecer meu respeito? Ele olhou para todos com desdém, nada impressionado com a demonstração. Com conhecimento básico da hierarquia mundial, Madara sabia que o homem ruivo à sua frente era Shanks, um dos 4 imperadores. Mas isso pouco significava para ele. Apesar de sua estatura menor em comparação a alguns dos piratas ruivos, a aura inflexível de Madara dominava o campo. Tudo bem, então se você não me respeitar, eu mesmo verei se você merece. A voz de Shanks ficou fria, seus olhos brilhando perigosamente enquanto o Haki do Conquistador mais forte do mundo explodia dele. Um raio vermelho cruzou o céu, atingindo Madara com uma força opressiva. Mas a expressão de Madara permaneceu impassível. Seus olhos se moveram para revelar um estranho padrão Mangekyou enquanto ele liberava seu próprio Haki do Conquistador sem restrições, envolvendo todos os presentes em seu alcance esmagador. Rachadura! Rachadura! O forte relâmpago vermelho colidiu no ar, escurecendo os céus enquanto trovões rugiam no céu. Até os poderosos piratas ruivos sentiram o peso, gotas de suor se formando enquanto lutavam contra a imensa pressão. Alguém está realmente se mantendo firme contra o Haki do capitão, a esse ponto. Capítulo 306. Nos vastos mares havia 4 imperadores que reinavam supremos. O homem mais forte do mundo, Barba Branca, Kaido das Feras, Big Mom e Shanks, o Ruivo. Barba Branca, Kaido e Big Mom eram realmente famosos por suas formidáveis habilidades de Haki e força física. Mas era seu domínio sobre Akumas no Mi que realmente os diferenciava. Mas e Shanks? Ele nunca havia consumido uma Akuma no Mi nem possuía um físico sobre-humano. Bem, tanto quanto aqueles caras. Então, o que lhe permitiu estar entre os 4 imperadores? Na verdade foi seu Haki incomparável. Especialmente o Haki do seu conquistador. Hoje, porém, Shanks encontrou alguém capaz de igualar seu Haki do conquistador, um conflito de poder que ele nunca poderia ignorar. Motivado pelo orgulho de um temível Yonko, Shanks deu um passo à frente, seu cabelo ruivo flamejando enquanto seus olhos se aguçavam com uma resolução feroz. Estrondo. Uma onda de choque rompeu, e toda a ilha tremeu violentamente. Até o mar ao redor ficou turbulento, com ondas quebrando implacavelmente contra a costa. Esse foi o auge do Haki do Conquistador, uma força tão feroz que poderia cobrir o mundo. No olho do furacão, o olhar de Uchiha Madara mudou, seu rosto normalmente composto mostrou um brilho de interesse. Ah, que espírito poderoso Madara refletiu. Entre aqueles que enfrentei naquele momento, você é realmente incomparável em Haki do Conquistador, Shanks. Mas em pura força de vontade? Eu, Madara Uchiha, não me curvarei a ninguém. Com um sorriso frio, Madara invocou a formidável forma azul de seu Susanoo, posicionando-se dentro de sua estrutura imponente. Naquele instante sua aura se intensificou e do coração do Susanoo, ele encarou Shanks e sua tripulação, sua presença como a de um deus. Pela primeira vez desde que chegou a este mundo, Madara revelou seu verdadeiro poder. O Haki do Conquistador era um poder único, que não pode ser alcançado por meio de mero treinamento. Embora o Haki do armamento e o Haki da observação possam ser alcançados com esforço, o Haki do Conquistador era um direito de nascença, um que se fortalecia à medida que o espírito e a força de vontade de seu portador cresciam. Para um homem como Madara que certa vez tentou executar o Tsukuyomi infinito, possuir uma vontade de ferro era algo natural para ele. Ele foi um homem que se destacou de todos os outros em algum momento, por menor que fosse. Isso significava que sua vontade era, sem dúvida, incomparável a qualquer outro ser humano. A palavra-chave era outro humano ou alguém nesse nível, não um deus. Relâmpagos iluminaram o rosto de Shanks, revelando uma mudança sutil em sua expressão. Embora ele permanecesse calmo, uma ligeira desvantagem neste duelo de Haki era evidente. Enquanto isso, os membros dos piratas ruivos lutavam para suportar a pressão intensa. Apenas algumas elites permaneceram de pé. O resto ficou incapacitado no chão. Com uma expressão determinada, Shanks desembainhou Griffon, sua espada. Apesar de ter apenas um braço, ele desferiu 2 poderosos golpes de espada de 200 metros instantaneamente, o que foi uma prova de sua habilidade e poder como imperador. Um movimento formidável, comentou Madara, com um sorriso torto se espalhando pelo rosto. Com a lâmina do Susanoo em mãos, ele deu um passo à frente para enfrentar o ataque de frente. A ilha estremeceu sob o peso do confronto, incapaz de suportar o poder combinado desses 2 titãs.
Rápido, levem todos de volta para a Força Vermelha. Beckman ordena, gesticulando para que Yasop e Lack Hole recuem com o resto da tripulação. Esta ilha não vai aguentar muito mais tempo. O tipicamente composto Beckman, agora com a guarda alta, estava totalmente ciente do poder monstruoso que estavam enfrentando. Shanks era inegavelmente um dos melhores guerreiros deste mundo, quase sem fraquezas. Contra o imponente Susano, ele não demonstrou hesitação, esquivando-se habilmente de seus ataques com um haki de observação enquanto combinava os golpes de Madara com sua esgrima e haki de armamento. Esse poder estranho é um grande incômodo, murmura Madara, franzindo a testa levemente enquanto canaliza mais energia para restaurar as partes quebradas de seu Susano. Seu tamanho enorme o tornava um alvo fácil para as manobras ágeis de Shanks, mas mesmo assim ele permanecia inflexível. Mas o Sharingan escarlate de Madara brilhou enquanto ele observava Shanks atentamente. Em poucos instantes, ele compreendeu as complexidades do haki de armamento e observação, aplicando seu talento e percepção eterna. Ele já os havia despertado antes, mas agora ele ganhou uma visão de como usá-los com eficiência. Em um movimento chocante, ele cobriu seu Susano com haki de armamento, envolvendo toda a estrutura em uma aura escura e formidável. Tanto haki de armamento. Shanks murmurou incrédulo. Mesmo sendo um dos 4 imperadores, ele se sentiu genuinamente abalado. Madara sorriu, sentindo a admiração do oponente. Agora é a minha vez. 3 dias depois, a ilha sem nome praticamente desapareceu, reduzida a fragmentos espalhados pelo mar, com os restos mortais dos reis do mar que foram capturados na batalha. Em um dos maiores pedaços de terra restantes, Madara estava de braços cruzados, olhando para Shanks e Beckman, que estavam derrotados. Ambos respiravam pesadamente com ferimentos cobrindo seus corpos, embora ainda se agarrassem a um resquício de resiliência. Depois de meio dia de luta, Beckman percebeu a dura realidade. Shanks estava perdendo terreno para Madara. Deixando de lado o orgulho de um imperador, ele interveio, lutando ao lado de seu capitão em uma tentativa desesperada de conter seu formidável adversário. Mas mesmo juntos, eles só conseguiram adiar o inevitável. Você lutou bem, diz Madara com um toque de respeito na voz. Fazia muito tempo que eu não curtia uma batalha como essa. Embora tenha lutado por 3 dias seguidos, Madara ainda parecia cheio de energia, saboreando a emoção do combate que antes só sentia em batalhas contra a Shirama. Agora, Ruiva, eu já perdi tempo demais com isso, ele continua. Então, você pode me dizer onde posso encontrar os piratas do Barba Branca? Capítulo 307. É preciso dizer que Uchiha Madara era um homem excepcionalmente orgulhoso. Havia outra razão pela qual ele não matou Shanks imediatamente. Ele já havia perdido um braço. Madara entendeu que o poder de combate desse homem devia ter sido afetado, não importa quão minúsculo fosse, e ainda assim ele era tão forte, então ele ganhou seu respeito. Mas Shanks e Ben Beckman ficaram completamente perplexos com a pergunta, boquiabertos em choque. Você está aqui para pedir informações? Eles perguntaram quase em uníssono. Vendo a irritação no rosto de Madara, Shanks olhou para Beckman, que começou a lhe dar as instruções necessárias. Madara nem sequer os reconheceu ou pediu que repetissem. Ele simplesmente foi embora. Mesmo depois que Uchiha Madara foi embora, Shanks e Ben Beckman trocaram olhares perplexos, ambos sentindo como se tivessem sido pegos em um sonho febril. Como alguém pode ser tão arrogante, só para pedir informações? Ele parecia prestes a começar uma briga, murmurou Shanks, ainda se recuperando da experiência. Você acha que levei aquela surra por nada? Perguntou Shanks, esfregando os hematomas com uma mistura de confusão e indignação. Sério? É você quem está reclamando? Se você não tivesse se metido nessa enrascada, eu não teria precisado intervir e levar uns socos também. Ben Beckman o repreendeu bruscamente. Ben não estava apenas frustrado, ele estava genuinamente irritado. A coisa toda tinha sido absurda, e ele não conseguia parar de pensar que eles estariam melhor se Shanks tivesse simplesmente se deixado derrotar. Mas algo mais o atormentava. Por que você acha que Uchiha Madara estava indo ao território do Barba Branca? Apesar da surra inexplicável, a mente estratégica de Beckman assumiu o controle. Uma força como Madara não se moveria sem um propósito. Talvez ele esteja indo beber alguma coisa? Embora beber saque com o Barba Branca não seja tão divertido quanto comigo, murmurou Shanks, coçando a cabeça aparentemente alheio. Beckman resistiu à vontade de bater nele novamente, estremecendo de dor ao mover a mão, como ele lembrou a Shanks. Agora era realmente hora de brincar? Ignorando as palhaçadas do capitão, Ben entrou no Dendemushi e começou a fazer ligações, conectar-se com os outros capitães e coletar informações. Apesar da atitude despreocupada de Shanks, os piratas ruivos não mantiveram seu status de 4 imperadores apenas por imprudência. Eles comandavam diversas equipes aliadas que ajudavam a administrar seu território e a coletar informações cruciais. Logo, Beckman juntou as peças. Então, Uchiha Sasuke também estava lá. Eles devem estar planejando desafiar Barba Branca. O quê? Sasuke quer enfrentar Barba Branca? Shanks exclamou. Não, seu capitão Porgas the Ace foi quem o desafiou, esclareceu Ben Beckman com um suspiro. Eles trocaram um olhar, e a expressão de Shanks ficou séria. O equilíbrio do mar já estava frágil. Precisamos impedir esse choque antes que ele se transforme em caos. É claro, Ben zombou, revirando os olhos. Acabamos de ser espancados até a morte.
Se invadirmos o território do Barba Branca, ele interpretará isso como uma invasão e isso levará a uma guerra declarada. E se Madara e Barba Branca acabarem brigando, isso causará uma onda de choque pelo mundo, e não podemos impedir isso de qualquer maneira. Shanks ficou em silêncio, considerando o peso das palavras de Ben. As repercussões seriam catastróficas. Grand Line e Alabasta. Após sua ligação com Uchiha Madara, Tachibana apareceu, quase perplexo. O que aconteceu? Robin perguntou com a voz suave e curiosa enquanto massageava seus ombros. Ela nunca tinha visto essa expressão específica em Tachibana antes. Tachibana riu baixinho, finalmente entendendo o humor da situação. Madara estava perdido. Ele me disse para esperar porque foi na direção errada e encontrou Shanks. Depois de derrotá-lo, ele conseguiu a direção certa. Robin levantou uma sobrancelha, mal conseguindo conter o sorriso. O feroz e aterrorizante Madara não tinha senso de direção? E no caminho, de alguma forma, conseguiu dar uma surra em Shanks. Isso foi realmente engraçado. Ainda assim, Tachibana achou divertido. O ato de manter a paz de Shanks era um incômodo constante. Um pirata fingindo ser um herói. Talvez isso o torne um pouco mais humilde. A risada de Tachibana diminuiu quando ele olhou para Alabasta com os olhos afiados e calculistas. Nami e Robin, preparem-se. Partimos amanhã. Nami se animou com isso. Ela estava mais do que pronta para deixar as areias infinitas de Alabasta para trás e estava ansiosa pela nova jornada. A única coisa que a mantinha sã era a renda estável que vinha de suas negociações. Para onde? Estamos indo para Sabaldi? Perguntou Nami, com o rosto iluminado de excitação. Não, respondeu Tachibana balançando a cabeça. A primeira parada é o Water 7. Precisamos de um navio construído só para nós. O Mar do Leste não tinha nenhum construtor naval renomado, mas o Water 7 tinha. Se Tachibana quisesse dominar os mares, ele precisava de um navio digno desse esforço. Os olhos de Nami brilharam enquanto ela imaginava isso. O navio atual deles era bom, mas não era verdadeiramente deles, e nada superava a ideia de uma embarcação feita de acordo com suas especificações. Ela começou a projetar mentalmente sua cabine, listando ideias do que queria a bordo. Robin observou com um sorriso suave enquanto Nami tagarelava sobre seus planos. Esse calor, essa camaradagem. Era algo que Robin nunca havia conhecido em nenhuma equipe antes. Mas as próximas palavras de Tachibana fizeram seu coração disparar. Robin, eu falei sério sobre a verdade por trás de Chara. Os segredos do mundo, um por um, eu vou te ajudar a revelá-los. Robin fez uma pausa, com o coração batendo forte. O tom carinhoso na voz de Tachibana tocou algo profundo dentro dela. Ultimamente ele a tratava muito bem, e ela estava começando a gostar tanto dele quanto de Nami. Ela tentou sorrir, mas sua voz vacilou. Chara se foi, capitã. Estou apenas tentando sobreviver agora. Quanto à história, não importa mais muito. O olhar de Tachibana era firme, como se enxergasse através de sua fachada. O passado é o tesouro da humanidade, Robin. Ele iluminará o caminho a seguir. Robin desviou o olhar. Seu rosto estava tenso de emoção. Como ele poderia entendê-la tão profundamente? Ela sentiu suas defesas cedendo facilmente. Proteger o futuro, incluindo o seu. É isso que fazemos. Aquela frase pareceu tocar algo em sua alma. A visão de Robin ficou turva com lágrimas não derramadas. Em suas palavras, ela ouviu os ecos de vozes há muito silenciadas, rostos de um passado perdido incitando-a a seguir em frente. Tachibana estendeu a mão e enxugou uma lágrima da bochecha dela. A escolha de Chara foi imprudente, Robin, mas algumas coisas precisam ser feitas, independentemente das consequências. Quando a poeira baixar e o fogo for reacendido, serão a sabedoria e a resiliência da humanidade que forjarão um legado. A vontade de Chara não pode ser apagada. Suas palavras permaneceram, enchendo a sala com uma resolução silenciosa. Capítulo 308. O mundo estava tenso e incerto. Notícias do novo mundo abalavam todos os cantos dos mares. Os piratas Spade, liderados pelo jovem e impetuoso Capitão Ace, haviam se chocado com ninguém menos que o formidável Cavaleiro do Mar Jinbei. A batalha feroz durou 2 dias e 2 noites exaustivas. Foi uma tempestade implacável de poder e resistência que terminou de uma forma que ninguém esperava. Jinbei, o guerreiro feroz e experiente, foi capturado por Ace. Embora a habilidade de Ace fosse inegável, poucos imaginaram que ele superaria um monstro poderoso como Jinbei. Na linha do tempo original, eles lutaram até ficarem paralisados. Mas agora, as circunstâncias eram diferentes. O treinamento de Ace o havia aperfeiçoado muito além das expectativas, e sua vitória era clara. Afinal, ele sabia que se perdesse dessa vez, Sasuke lhe daria uma surra que ele nunca esqueceria. Os rumores desse lendário confronto se espalharam como fogo, chegando finalmente aos ouvidos dos piratas do Barba Branca. Eles não perderam tempo em zarpar para interceptar a tripulação rebelde que ousou desafiar um dos guerreiros mais poderosos dos mares, mas o mais importante, um que estava sob a bandeira de Barba Branca. Apesar de Jinbei não fazer parte de sua tripulação, Barba Branca reivindicou a Ilha dos Homens Peixe sob sua bandeira. Mesmo contido, Jinbei olhou para Ace com calma enquanto oferecia seu conselho. Garoto, você pode ter me vencido, mas não tem chance contra o Pops. Volte enquanto ainda pode. Apesar do respeito acumulado pela batalha que havia se formado entre eles, um reconhecimento da força de ambos os lados, Ace apenas sorriu em resposta. Não precisa se preocupar, Jinbei. Quando eu derrotar o Barba Branca, vou te ajudar a libertar a Ilha dos Homens Peixe.
Jinbei piscou surpreso, as palavras o pegando desprevenido. Libertar a ilha dos homens-peixe? De onde esse garoto tirou essa ideia? O chão tremeu quando uma sombra enorme pairou sobre a ilha. O lendário Moby Dick havia chegado. Num único salto estrondoso, Barba Branca desceu até a praia, agarrando firmemente seu bisento na mão. Uma onda de Aki do Conquistador avançou pela ilha, varrendo as fileiras dos piratas-espada. A maioria deles desmaiou instantaneamente, dominados pela força da presença dele. Os olhos de Jinbei se arregalaram. Pops. Ele gaguejou, dividido entre alívio e medo. Ele esperava parar Ace, mas agora não havia mais volta. Se o velho estivesse ali, Ace levaria uma surra. Não havia outro jeito. Ele lutou contra Ace e quase o venceu na luta, então como ele poderia desafiar Barba Branca com tanta confiança? Jinbei não sabia, mas imaginou que pudesse ter a ver com Sasuke de cabelo preto. Aquela pessoa lhe dava uma sensação perigosa, e ele era do tipo que confiava em sua intuição. Ela não o decepcionou até agora. Imperturbável, Ace respondeu com seu próprio Aki do Conquistador, colidindo contra a aura de Barba Branca em desafio. Barba Branca riu, um som estrondoso que sacudiu a ilha. Gurarara, gosto do seu espírito, pirralho. A mão de Sasuke se moveu em direção à espada Kusanagi, com os olhos afiados e focados, mas Ace deu um passo à frente. Barba Branca, vim pela sua cabeça, ele gritou com os olhos brilhando de determinação. Os filhos de Barba Branca o ladeavam, com Marco e Josu trocando olhares divertidos. Escute o que você diz, garoto. Marco gritou, sorrindo. O papai é o homem mais forte do mundo. Vá brincar na lama em algum lugar. Ele não tem tempo para alguém como você. Ace cerrou o punho, e um punho de fogo rodopiante rugiu para a vida, seu braço brilhando enquanto ele o lançava em direção à tripulação de Barba Branca. Marco se mexeu, seus braços se transformando em asas de chamas azuis enquanto ele alçava voo, determinado a proteger seu capitão. Mas antes que ele pudesse alcançar Ace, um golpe devastador, um enorme arco de pura força, o interceptou, fazendo-o cair para trás. Sasuke abaixou sua lâmina com um sorriso frio. Isso é entre Ace e Barba Branca. Você não pode interferir. Barba Branca riu baixinho, tomando nota. Impressionante, pirralho. Me lembra aquele garoto, o Olhos de Gavião. Ele apagou as chamas de Ace com um simples movimento do bisento, com um sorriso largo e impressionado. Marco, você e os meninos cuidam do outro garoto. Essa é entre capitães. Relutantemente, Marco se reagrupou com os comandantes do Barba Branca, cuja atenção agora estava focada em Sasuke. Vista desembainhou suas espadas com a excitação brilhando em seus olhos. Uchiha Sasuke, vamos ver se você consegue me acompanhar na esgrima. Os olhos de Sasuke brilharam. Com um sorriso zombeteiro, ele convocou seu Susanoo, a figura enorme e blindada que se ergueu ao seu redor em uma explosão de poder. Com um simples movimento de sua espada, uma lâmina enorme coberta de armamento aqui, o Susanoo fez Vista e vários outros cambalearem. O queixo de Vista caiu enquanto ele voava pelo ar. Você pode chamar isso de esgrima? Felizmente, Marco conseguiu interceptar a tempo, e suas habilidades com a fruta fênix absorveram a maior parte do impacto. Ele franziu a testa, chama se movendo ao redor dele enquanto ele voava. Seu desgraçado! Marco gritou, dando um chute poderoso diretamente no peito do Susanoo. Mas o ataque atingiu inofensivamente a figura blindada. Sasuke observou a luta de Marco com um brilho divertido nos olhos. Com um movimento casual, ele empurrou Marco para longe. Um tempo depois, todos os capitães estavam caídos no chão, feridos e cansados demais para lutar. Essa é realmente a equipe mais forte do mundo? Sasuke bufou, claramente nada impressionado. Josu rende os dentes, olhando entre Sasuke e Ace. A cena não fazia sentido. O capitão estava com dificuldades, mas seu imediato parecia imparável. Sasuke, no entanto, só tinha olhos para a batalha real. Barba Branca claramente tinha vantagem, ou melhor, a mão dominante, enquanto golpeava Ace com golpes poderosos de seu bisento. Apesar da força de Ace, ele estava claramente em desvantagem. Barba Branca ainda não havia usado seus poderes, Aki ou Akuma no Mi. Sasuke cerrou os punhos. Capítulo 309. Ace, um membro da misteriosa família D e filho do rei dos piratas, Gold Roger, carregava dentro de si um potencial ilimitado. No entanto, apesar de seu talento notável, ele era jovem e estava longe de atingir seu verdadeiro auge. Ao longo dos anos, Sasuke orientou Ace a dominar os poderes de sua Akuma no Mi e a desenvolver seu Aki. Mas quando confrontado por Barba Branca, o vasto abismo de experiência e poder era inegável. Nesta ilha isolada, uma cena extraordinária estava se desenrolando. Os formidáveis capitães da tripulação de Barba Branca caíram um por um nas mãos de Sasuke, enquanto o próprio Ace foi derrubado por Barba Branca com facilidade. Enquanto Ace estava deitado ali, ele já havia se resignado e aceitado sua derrota. Você pode tirar a minha vida agora, Barba Branca. Eu conheço os limites da minha habilidade. Ace falou com calma e convicção, sua voz firme apesar dos ferimentos cobrindo seu corpo. Ele havia lutado contra o homem mais forte do mundo e agora sabia em que nível estava. Ele aceitaria a escolha do vencedor, fosse matá-lo ou poupá-lo. Ele não se arrependeu de nada. Só, mantenha minha equipe fora disso. Deixe-os ir. Barba Branca fez uma pausa, seu olhar se suavizou. Você realmente tem o espírito de um rei, Ace. Não é de se admirar que tenha atraído tantos seguidores. Sua voz era forte, mas continha um respeito subjacente.
Mas garoto, parece que você não entende muito bem a situação aqui. Através de seu Aki inato, Barba Branca sentiu o estado do campo de batalha, um leve olhar de dor escurecendo sua expressão enquanto ele olhava para sua tripulação caída. Como ele pôde fazê-los parecer tão vulneráveis? Ele murmurou com um toque de frustração em seu tom. Seus capitães leais foram derrotados em tão pouco tempo. Era impensável. Marco, seu fiel braço direito, jazia indefeso nas mãos de Sasuke. Virando-se para Ace, Barba Branca perguntou com genuína curiosidade. Diga-me, garoto, como você conseguiu que Uchiha Sasuke se juntasse à sua equipe? Ace conseguiu dar um sorriso fraco. Com inveja. Sasuke é o melhor imediato do mundo. Eu o agarrei antes mesmo que você tivesse a chance. E originalmente, ele estava planejando se juntar a você. Embora ensanguentado e machucado, o orgulho de Ace era claro. Ele não pôde deixar de se lembrar de seu primeiro encontro com Sasuke em Alabasta. Você perdeu, velho, ele provocou, com uma ponta de desafio na voz. É mesmo? Gurarara, a risada estrondosa de Barba Branca ecoou enquanto ele voltava sua atenção para Sasuke. Uchiha Sasuke, por que não resolvemos isso conversando enquanto tomamos uns barris de saquê? Sasuke se aproximou segurando Marco com um braço enquanto olhava friamente para Barba Branca. Seus filhos são decepcionantemente fracos, ele comentou. E você, Barba Branca, não é diferente. Gurarara, é assim que se deve ser quando se é jovem. A risada de Barba Branca aumentou, mas até Marco e Ace não conseguiram evitar sentir a dor das palavras de Sasuke. Com um único olhar poderoso, Sasuke e Barba Branca se chocaram em uma colisão impressionante do Aki do Conquistador, rasgando o céu. Centrada entre esses dois poderes, a pequena ilha tremia. Jinbei e Marco, ainda conscientes, olhavam maravilhados. Tal confronto foi algo que poucos testemunharam. Lembrou-lhes os lendários confrontos de Barba Branca com piratas como Roger e Kaido. Gurarara, você tem um espírito selvagem, garoto. Pode até superar Shanks um dia. Mas isso não isenta de maltratar minha tripulação. A voz de Barba Branca trovejou enquanto ele erguia a arma, causando tremores no ar. Sasuke permaneceu imperturbável, os olhos flamejantes de seu Susanoo brilhando enquanto ele agarrava sua lâmina. O homem mais forte do mundo? Isso logo ficará no passado. O sorriso de Barba Branca desapareceu, surpreso com a audácia de Sasuke. Poucos ousaram desafiá-lo tão corajosamente, mas o poder de Sasuke impunha esse respeito. Venha até mim com tudo o que você tem. Barba Branca desafiou, sua voz ecoando pela ilha. Tudo bem. Não se arrependa, velho. Sasuke revidou. Ele começou com o Jutsu de Fogo. Estilo de fogo, técnica do grande dragão de fogo. Este foi lançado ao céu e desapareceu de vista. Então foi tratado como uma espécie de teatralidade de abertura de batalha. Então ele olhou para Barba Branca e começou a lançar uma saraivada de Yasaka Magatama, seu Sharingan brilhando com intenção mortal. Yasaka Magatama. Barba Branca respondeu ao ataque com sua habilidade Gura Gura no Mi, enviando ondas de choque que colidiram violentamente contra a técnica Yasaka Magatama de Sasuke. A ilha tremeu enquanto eles lutavam, o próprio chão rachando sob o peso de seus poderes. Poeira e detritos enchiam o ar, apenas suas figuras imponentes eram visíveis em meio à tempestade. Nada mal para o chamado mais forte, murmurou Sasuke, empurrando Susanoo para frente contra as vibrações implacáveis que emanavam dos golpes de Barba Branca. Gurarara. Essa não é uma Akuma no Mi comum, Barba Branca se maravilhou enquanto as habilidades únicas de Sasuke combinavam com seus próprios golpes. O mar se enfureceu, a própria terra tremeu com o choque titânico. O golpe de Barba Branca finalmente atravessou, e o Susanoo se estilhaçou com um rugido estrondoso. Sasuke cambaleou para trás, a poderosa armadura se estilhaçando sob o ataque de vibrações. Droga, os ataques dele conseguem penetrar o próprio Susanoo, pensou Sasuke, com um olhar sombrio cruzando seu rosto enquanto as rachaduras serpenteavam por sua armadura. O domínio de Barba Branca sobre seus poderes era tão implacável quanto destrutivo. No entanto, o olhar de Sasuke tinha um brilho de excitação. É só isso, Barba Branca. Eu esperava mais. Enquanto ele falava, nuvens escuras se agitavam acima deles, crepitando com energia mortal. Estilo relâmpago, Kerin. Os céus explodiram, e uma besta colossal vermelha e relâmpago rugiu enquanto descia. Os olhos de Barba Branca se arregalaram, sabendo que não tinha tempo para se esquivar. O raio atingiu com força incomparável, e até mesmo o poderoso Barba Branca cambaleou sob o impacto. A voz de Marco rompeu o caos. Papai. Sua preocupação com Barba Branca era clara, embora ele não pudesse intervir. O sorriso irônico de Sasuke se aprofundou, observando Barba Branca se recompor. Este não é um ataque de relâmpago qualquer, meu velho, ele provocou. Este foi aprimorado pelo meu próprio Aki. A combinação dos raios de Sasuke com o Aki do Conquistador ampliou seu poder, e até Barba Branca pôde sentir a intensidade. Embora Sasuke não tivesse domínio sobre o Aki do armamento, seu domínio do Aki do Conquistador era assustador. Neste mar, ele não era apenas um desafiante, ele era um conquistador, uma força a ser reconhecida. Capítulo 310. O impacto do ataque estrondoso de Sasuke foi avassalador, partindo a ilha em duas metades e enviando ondas violentas através do mar. As águas antes calmas agora rugiam violentamente, refletindo a fúria liberada pelo poderoso golpe de Sasuke. Para a maioria, o Aki do Conquistador era uma mera ferramenta, uma arma para afirmar domínio, incapacitando oponentes mais fracos em um instante.
Mas para aqueles como Sasuke, Shanks ruivo e os outros que haviam aperfeiçoado seu Haki a um nível quase insano, era algo além de uma simples arma. Era um poder místico, um símbolo indomável de autoridade que não podia ser desafiado levianamente. Enquanto a poeira e os detritos assentavam, a imensa figura de Barba Branca permaneceu de pé, inabalável e imóvel. Os olhos de Sasuke se arregalaram, as pupilas se contraíram em choque. Ele entendia o ataque querendo seu conquistador melhor do que ninguém. Era um dos trunfos que ele havia reservado para aqueles no auge do poder, como o próprio Uchiha Madara. Mas lá estava Barba Branca vivo, resistindo como se fosse apenas mais um golpe normal. Gurararara. Não foi nada mal, pirralho, a risada profunda de Barba Branca ecoou pela paisagem caótica, aparentemente indiferente aos ferimentos sangrentos que marcavam seu corpo. Arcos elétricos vermelho escuros crepitavam ao redor dele, revelando a tensão, mas também a resiliência por trás de suas palavras. Você achou que isso seria o suficiente para acabar comigo? Embora o tom fosse de zombaria, suas palavras continham um respeito relutante. Já fazia muito tempo que ninguém o pressionava tanto. Ele continuou. Sua voz rouca estava cheia de humor. Ace mencionou que você queria se juntar aos piratas do Barba Branca. Então, você está aqui para se juntar a nós como meu filho? Um lampejo de raiva cruzou o olhar de Sasuke. Sua voz era gélida quando ele respondeu. Isso deveria ser uma piada? Sem mais palavras, ele usou o poder de seus olhos, Amaterasu. Instantaneamente chamas negras surgiram, engolfando o espaço ao redor de Barba Branca em um mar ardente de fogo negro, pronto para consumir tudo. Barba Branca, sentindo o perigo, franziu a testa. Permitir que aquela chama estranha e consumidora se aproximasse dele seria imprudente. Seus instintos o alertavam para agir rapidamente. Estrondo. Em resposta, ele liberou o poder de sua fruta de choque, gerando ondas de choque que o cercaram como uma barreira, desviando as chamas negras mortais. Cada pulso de vibração empurrava as chamas para trás, embora seu calor implacável permanecesse perigosamente próximo. Os olhos de Sasuke brilharam. Você não está lidando com um pirata qualquer, Barba Branca. Prepare-se. No instante seguinte, ele desapareceu, deixando para trás um rastro de chamas negras de Amaterasu. Ele reapareceu bem na frente de Barba Branca, seu Rinnegan brilhando com energia intensa. A espada Kusanagi em sua mão já estava crepitando com relâmpagos. Os instintos de Barba Branca assumiram o controle, e décadas de experiência em combate guiaram sua resposta. Ele se lançou para frente para conter a aproximação de Sasuke, com o objetivo de anular o ataque com uma poderosa onda de choque. No entanto, os movimentos de Sasuke eram precisos demais, cada movimento do seu corpo sincronizado perfeitamente para desviar do pior golpe do Barba Branca. Barba Branca pela primeira vez se viu em desvantagem. Mesmo com essa pequena vantagem, Sasuke parou seu olhar penetrante ao encontrar o de Barba Branca. Ele sabia que a luta poderia continuar e que Barba Branca não estava nem perto de terminar, mas ele tinha uma missão. Solte meu capitão. Faça isso e consideraremos isso encerrado. Houve uma breve pausa enquanto os dois guerreiros se encaravam. O objetivo inicial de Sasuke de se juntar aos piratas do Barba Branca havia sido frustrado no calor da batalha. A ideia de como Tachibana reagiria a esse encontro pesava em sua mente, sua determinação misturada com arrependimento. Barba Branca olhou para sua tripulação, finalmente para Jinbei, Marco e o inconsciente Ace. Ele assentiu, finalmente reconhecendo a exigência de Sasuke. Jinbei, traga Jozu e os outros aqui, ele instruiu antes de voltar sua atenção para Sasuke. Você provou seu valor. Que tal se tornar meu filho, afinal? Continue sonhando. Com isso, a luta terminou. Algumas horas depois, a tripulação estava de volta a bordo do Moby Dick. O capitão da 4ª Divisão, Tad, e a equipe de cozinha se movimentaram, preparando um grande banquete. Música e risos enchiam o ar, enquanto os membros da tripulação, agora animados, comemoravam e se uniam. Sasuke, no entanto, sentou-se sozinho, mexendo distraidamente em um pedaço de carne assada. Ele pensou em entrar em contato com Tachibana e explicar tudo o que havia acontecido. Talvez Tachibana o entendesse ou até o perdoasse pelo que sugerira antes. O saquê em sua taça refletia suas emoções confusas. Os tripulantes de Ace recuperaram a consciência e estavam se juntando às festividades. Barba Branca decidiu tratá-los não como inimigos, mas como convidados, recebendo-os na comida e na celebração em uma demonstração de magnanimidade. A voz de Barba Branca soou casualmente enquanto ele olhava para Sasuke do outro lado da sala. Sasuke, você realmente veio a este mar para se juntar aos piratas do Barba Branca? Sasuke assentiu com um leve sorriso irônico no rosto. Eu já tinha pensado nisso, sim. Mas depois da nossa pequena escaramuça, tenho certeza de que já abusei da minha estadia. Ele gesticulou em direção a Ace. Além disso, eu faço parte da tripulação do Ace. E acho que quase dividir uma ilha em duas pode ter queimado qualquer ponte que eu ainda tivesse. Barba Branca riu baixinho, e sua risada calorosa fez a sala tremer. Gurarara. Com a força que você tem, você poderia facilmente trilhar seu próprio caminho, ao lado de Ace se quisesse. Por que alguém como você precisaria se juntar à minha equipe? A pergunta, feita com genuína curiosidade, soou pesada vindo de Barba Branca, um veterano que havia presenciado e lutado inúmeras batalhas. Embora a luta entre eles não tivesse terminado com um vencedor claro, Barba Branca respeitava profundamente o poder de Sasuke. Ele sabia que se chegasse a esse ponto, ele próprio talvez não fosse o único a ficar de pé no final. Eu tenho meus motivos. A voz de Sasuke estava cheia de determinação.
Preciso da força dos piratas do Barba Branca para me ajudar a localizar uma Akuma no Mi específica. Outra Akuma no Mi? Você já não comeu uma? Perguntou Barba Branca, olhando com leve preocupação. Sasuke balançou a cabeça, com um toque de orgulho brilhando em seu olhar. Não é uma Akuma no Mi. Meu poder vem da minha linhagem, a linhagem do clã Uchiha. A curiosidade de Barba Branca aumentou. Mas ele não perguntou mais nada, pois já sabia quem era Sasuke e não queria irritar o garoto ainda mais. E que tipo de Akuma no Mi você está procurando para precisar da nossa ajuda? A Akuma no Mi escura Sasuke respondeu calmamente, deixando as palavras serem absorvidas. Ele usou a desculpa cuidadosamente elaborada por Tachibana, da qual já havia sido informado antes, para encobrir seus verdadeiros motivos. Ouvi dizer que pode anular qualquer outra Akuma no Mi. É tudo que sei por enquanto, mas estou procurando por ela. A explicação era necessária. Sem uma razão plausível, seu interesse repentino em se juntar aos piratas do Barba Branca pareceria suspeito. E a intuição aguçada de Barba Branca provavelmente perceberia qualquer falha. Ao fundo, o membro observador da segunda divisão estava paralisado, com um turbilhão de emoções girando dentro dele. Barba Negra lutou para controlar sua expressão, sua mente acelerada. A Yami no Mi. Alguém mais sabe sobre ela. Ele respirou fundo, forçando-se a manter a calma, tentando agir como se nada tivesse mudado. Enquanto isso, Barba Branca sentiu pensativamente, com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Se a Yami no Mi realmente tem tanto poder, então não é de se admirar que você esteja de olho nela. Mas Sasuke, dado o vínculo que você já tem com Ace, por que não considera se juntar à minha família? O olhar de Barba Branca se suavizou enquanto ele olhava para Sasuke e Ace com orgulho silencioso. Se ele pudesse recebê-los como filhos, mesmo que temporariamente, ele poderia oferecer-lhes a segurança e a força necessárias para trilhar seus caminhos futuros. E nesse pensamento Barba Branca encontrou paz. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.